Ok, vamos abrir então em Mateus, capítulo de número 23. Isso, gostaria que vocês, ao final da mensagem, eu posso estar tirando algumas dúvidas a respeito dessa passagem, mas vamos meditar nela hoje. Mateus, capítulo 23. Eu gostaria de falar sobre os pecados dos fariseus hoje. Amém? Os pecados dos fariseus. É o capítulo 23. Até o versículo 7. Diz assim o texto: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Somente até aí. Os pecados dos fariseus. Se nós tivéssemos que nomear hoje o combate dos cristãos a respeito de algo, nós deveríamos nomear sobre os fariseus de hoje. Na época de Jesus, foram um dos piores inimigos de Jesus, porque aonde Jesus Cristo ia, tem textos que dizem que eles seguiam a Jesus para ver se encontrava nele alguma contradição. Os fariseus eram um grupo religioso radical da época de Jesus. Segundo os estudiosos, eles vieram a nascer, né? Vieram a existir 2 séculos antes da existência de Jesus, 2 séculos antes de Cristo. Dizem que eles se originaram também no cativeiro babilônico. Lembra aquele povo que foi levado para a Babilônia? De lá eles se originaram. São pessoas que se intitulam e que ao mesmo tempo têm o ofício de traduzir as escrituras para as pessoas oralmente, trazer a tradição para a vida das pessoas, para que elas não perdessem de vista os ensinamentos da lei, da Torá. Amém? Até deu para entender? Então, os escribas, os fariseus, é o grupo que mais perseguiam Jesus, especificamente os fariseus. E aí, nesse texto que nós lemos, fala dos erros que esses homens cometiam. E hoje, nós precisávamos apontar, combater os fariseus de hoje. Quem são os fariseus de hoje, dos dias modernos? Será que ainda existe a prática farisaica? Eu acredito que, no seu sentido literal, não. Mas em relação aos pecados que os fariseus cometeram, nós podemos sim hoje dizer com certeza que os fariseus estão por aí. Os fariseus dentro do Evangelho. E nós sabemos que, além deles terem sido inimigos ferrenhos de Jesus Cristo, nós encontramos também eles como inimigos de Paulo. O próprio Paulo foi um fariseu. E sendo fariseu, perseguiu os cristãos, matando os cristãos. Inclusive a morte de Estevão, né? A presença de Saulo de Tarso estava ali, que era um fariseu, perseguindo de forma implacável os evangélicos, logo ali no nascimento da igreja. Mas, pois bem, se nós tivéssemos que nomear os pecados dos fariseus, que pecados seriam esses? Primeiro, o pecado de colocar a tradição acima das escrituras. Os fariseus, eles tinham uma tradição oral. O que é uma tradição oral? Eles iam aos mercados, eles iam às pessoas, os comerciantes, eles ensinavam nas sinagogas de forma oral, ou seja, eles tiravam a própria interpretação das escrituras, da Torá, e ensinavam ao povo, e aquilo era aceito como verdade. É como se eles fossem os guardiães da verdade.
E aí, nessa prática, eles acabavam colocando alguns ensinamentos, eles colocavam alguns ensinamentos pesados sobre os ombros dos homens. Então, a tradição era seguida à risca, por um lado, mas na sua essência eles mesmos não cumpriam isso. Isso foi condenado por Jesus. E mostrando como eu estou fazendo um paralelo aqui entre os fariseus da antiguidade e os fariseus de hoje, nós podemos dizer que tem pessoas que colocam as escrituras abaixo das tradições. Lembra daquela música de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Tem um negócio assim? Uma música de Gabriela falando. O que é isso? É uma coisa que os cristãos adotam muito hoje, que é uma palavrinha que vocês precisam aprender o significado dela. Paradigma. O que é o paradigma? É fazer sempre uma coisa do mesmo jeito, achando que se você mudar, você vai causar um grande problema. É igual você ter um computador que está aqui na sua frente e você pensa assim, olha, fulano, você pode pegar esse computador e colocar um pouco mais alto por causa da sua coluna, por causa do seu pescoço. Você pode mudá-lo para a esquerda ou para a direita, mas ele diz, olha, eu sempre coloquei o computador desse jeito. Então eu acredito que é dessa forma que ele tem que ficar. E essas pessoas não mudam. Elas seguem uma tradição acima das escrituras, acima do significado e da essência do que Deus quer ensinar ao seu povo. Por isso que eles combatiam a Jesus. Por exemplo, tem um texto que eles estavam procurando para ver se encontravam algum defeito nos discípulos e em Jesus, e eles não encontrando nada. Eles encontraram, na verdade, algo dos crimes hediondos, terríveis, que os discípulos poderiam cometer contra Deus. Eles encontraram uma falha, que os discípulos não estavam lavando as mãos antes de comer. Olha, das falhas que eles poderiam encontrar, eles estavam procurando alguma coisa. E de repente lá estava o crime terrível. Os seus discípulos não seguem a tradição de lavar as mãos antes de comer. Porque os discípulos passaram pela seara, né, colhendo as espigas e estavam comendo. E os fariseus, os judeus, os fariseus, eles tinham rigorosas práticas tradicionais. Por exemplo, os fariseus diziam que as mulheres não poderiam se olhar no espelho jamais. Principalmente no sábado. Elas não podiam se olhar no espelho no sábado, para não serem tentadas a ver um cabelo branco e serem tentadas a arrancá-lo. Se o fariseu, se a pessoa lá, ela estivesse olhando sábado diante do espelho, que era proibido se olhar diante do espelho, para não ser tentada a ver um cabelo branco e tentar arrancá-lo. Porque se tentar arrancar o cabelo branco, já era quebrar a lei, já era quebrar a tradição, já era pecar contra Deus pelo fato da atitude ser uma ação, um trabalho que não poderia ser realizado no sábado. Um doente não poderia carregar o seu leito, como foi criticado aquele homem que ficava 38 anos esperando a água se agitar, e quando ele carregou o seu leito, ele disse para ele, quem foi que te curou? Porque você não pode carregar o seu leito no dia de sábado. Mesmo ele tendo sido curado, ele não podia carregar aquele leito dele no dia de sábado. Então a gente vê que a tradição, ela mata a espiritualidade. Tem muitas igrejas que adotaram a tradição de roupas, de usos e costumes, e querem colocar isso para qualquer pessoa que vai para a igreja. É uma tradição. E essa tradição, quando outros não praticam, eles são vistos como pecadores terríveis. Aquela pessoa não segue a nossa tradição. Quais são algumas tradições que nós vemos por aí? A guarda do sábado se tornou uma tradição porque ela foi abolida em Cristo Jesus. O se abster de alguns alimentos. Acabou algumas igrejas dizendo que isso deve ser praticado, porque senão é pecado, na verdade é tradição. E eles querem colocar isso para os homens. Então o primeiro pecado a ser nomeado aqui nessa palavra é esse, é a tradição acima das escrituras. Ou seja, eu pratico uma coisa
e eu quero que as pessoas pratiquem, principalmente por parte de líderes, que não estão nas escrituras. Olha, você tem que usar um véu. Olha, você tem que usar calça, você não pode usar bermuda. Olha, você só pode participar da escola bíblica dominical, ela não pode ser outro dia da semana. Isso são tradições. E as pessoas vão colocando essas tradições como lei de Deus, quando na verdade são tradições humanas. Tradições humanas. Vamos ver o que diz aqui em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo de número 9. Mateus 15, 9. Olha o que Jesus disse aqui, olha. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Vou ler de novo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Os fariseus faziam isso, ensinavam preceitos, doutrinas que eram de homem. E não tem bloqueio maior na igreja do que isso. Não tem bloqueio maior. O que mais nós vemos hoje são os fariseus com a roupagem de hoje. Fariseus que ensinam tradições, dizendo que aquilo, se não for feito, é pecado. Traga o seu envelope. Vista a roupa X, roupa Y. Não use isso. Faça isso. Aquilo outro. Quando na verdade são tradições humanas. O que é tradição? É aquilo que nós adotamos para que seja feito ao longo da nossa vida. Os católicos têm a tradição de irem à missa e achar que isso é o suficiente diante de Deus para que seus pecados sejam apagados. Eu já vi muitos católicos dizerem assim, olha, eu vou à missa, ou tenho algum tempo que eu não vou à missa, porque eles acreditam o seguinte, olha, o fato de eu não ter ido à missa há algum tempo significa que eu estou carregado de pecado. Eu preciso ir lá descarregar essas energias negativas pelo fato de eu ter me ausentado da igreja. Isso é tradição humana. Eu preciso fazer uma peregrinação de joelho até determinado lugar, para que chegando lá eu encontre o meu milagre. Tradição humana. Você precisa acender uma vela para fulano que morreu. Aonde está isso na Bíblia? São tradições. E essas tradições, elas são colocadas acima das escrituras. Se você for confrontar isso, as pessoas vão te odiar. Se você for confrontar isso, as pessoas vão ver você como alguém que não serve a Deus. Eu já ouvi falar de jovens que não podiam nem casar se não fizesse o catecismo na Igreja Católica. Tradição humana. Então, nós aprendemos então aqui que nós não devemos imitar os fariseus nesse primeiro tópico, que é ser tradicionais acima das Escrituras. Quando alguém te apresentar algo dizendo que aquilo tem que ser feito porque se não é pecado, você precisa pedir um respaldo bíblico, um entendimento claro se aquilo ali não é tradição humana. Amém? Os fariseus colocavam a tradição acima das Escrituras. Outro pecado dos fariseus, eles gostavam de ser honrados. Olha o que diz aí em Mateus 23, que nós lemos. Eles gostavam de ser honrados, além de colocarem a tradição acima das Escrituras. O segundo pecado. Olha o que diz aí o versículo de número 5. Mateus 23, 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios, que eram suas roupas, e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares e banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e os serem chamados mestres pelos homens. Uma prática dos fariseus era essa, o querer ser honrado pelos homens. Você nunca viu uma época da igreja onde os homens desejam abrigar para si títulos? Homens que se dizem apóstolos, mas não são.
Nunca houve um tempo como esse, onde as pessoas estão procurando, como os fariseus procuravam, receber status diante dos homens, glórias diante dos homens, aplausos diante dos homens. Então a gente vê a criação de apóstolos, pai apóstolos, que é uma categoria acima de apóstolos, segundo os heréticos, segundo os fariseus de hoje. Adoram ser honrados pelos homens. Quando eles fazem seus cultos e dizem assim: quem aqui tem R$ 500 para ofertar? E eles aguçam isso nas pessoas para que elas, contaminadas por esse erro, se exaltem dizendo: eu tenho R$ 500. E depois vão abaixando os valores dizendo: quem tem 100? Quem tem 50? E aí nós vemos uma prática farisaica de homens que abrigam títulos para si. Eles querem ser chamados de mestres. Eles querem ser chamados de apóstolos. E por pouco não gostariam de ser chamados de Deus, do próprio Deus. Isso acontece também em muitas igrejas, quando pessoas elas querem ser chamadas de profetas de Deus. Querem que as pessoas digam amém, glorifiquem a Deus. Mas, na verdade, no fundo, são seus egos que eles querem que sejam massageados. E aqui Jesus Cristo está dizendo: eles praticam essas obras a fim de serem vistos. Aí, o fariseu, ele gostava de ficar nas esquinas das ruas, fazendo orações para serem vistos pelos homens. Em Mateus, no capítulo 18, Mateus capítulo 18, se eu não me engano, deixa eu ver, conferir aqui. Deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 18. Está aí bem pertinho desse texto. Fala de uma parábola. Não, não é essa passagem, perdão, mas Cristo fala de uma passagem aonde acho que é Lucas 18, acho que eu achei, Lucas 18. Olha o comportamento, o pecado do fariseu. Olha o que diz aí, Lucas 18, a partir do versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro era publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que essa parábola mostra? Que o fariseu gostava de falar alto a sua oração para que as pessoas ao redor dele o vissem como um homem santo, como um homem de Deus de verdade. Alguém que realmente estava servindo a Deus. Eles eram hábeis, eles eram sagazes, né? Eles eram homens que gostavam de por fora mostrar uma coisa, mas por dentro eles eram outras. A gente ainda vê isso hoje. De homens que gostam de ser honrados pela sua aparência. Ele sabe que as pessoas vão honrar ele pela aparência. Ele sabe que as pessoas vão honrar eles pela sua aparência de piedade, pela sua aparência de santidade. E Jesus está dizendo Jesus está dizendo aqui que esses fariseus, eles gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas, gostavam de serem vistos pelos homens. E toda vez que você quer ser visto pelos homens, para dizer que você é alguém que serve a Deus, que você é alguém que tem... A Bíblia fala, Jesus fala que resplandeça a vossa luz diante dos homens, mas não com esse sentimento de querer se exaltar. Eu sou uma pessoa que prego a palavra de Deus, eu sou uma pessoa que jejuo, eu sou uma pessoa que passo tempo lendo a Bíblia.
pode ser que essas palavras venham de alguém que quer se exaltar. Venha de alguém que quer se sobrepor às outras pessoas. Então os fariseus, eles gostavam de ser honrados. Um dia, uma pessoa entrou numa igreja e ela tinha o título de apóstolo. E alguém, sem querer, foi fazer o anúncio dizendo assim, olha, queremos chamar aqui à frente o pastor fulano de tal. E ele foi lá à frente. E quando ele pegou o microfone, ele disse, eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Nós sabemos que apóstolos foram aqueles designados por Jesus Cristo, e não aqueles que se intitulam apóstolos. Porque esses apóstolos de hoje são pessoas que se intitulam. Quantos cantores não estão por aí brilhando à vista das pessoas, já se tornaram estrelas gospel? E se elas tiverem que fazer alguma atividade que não coloquem na frente os seus nomes, o seu status como cantor, não é qualquer lugar que eles cantam, não é qualquer lugar que eles vão. Com exceção de alguns, não estou falando todos. Mas existem fariseus ainda hoje. Homens que vivem de aparência. E que enganam pela sua aparência. Você olha para eles e você diz assim, olha, ali vai uma mulher de Deus. Olha como ela cobre todas as pernas. A saia dela está abaixo do joelho. Olha como aquele homem ali na igreja, ele é espiritual. Quando alguém está pregando, ele diz glória a Deus, aleluia, nas alturas. Ele grita, né? Como disse um pregador que eu estava ouvindo, rodopeia, né? Fica rodopiando. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Porque ele sabe que no dia que ele não fizer aquilo, as pessoas vão achar estranho. As pessoas vão olhar para ele e vai dizer, fulano de tal não falou em língua estranha hoje. Fulano de tal não está vestido como alguém santo. Talvez ele tenha se desviado. Fulano de tal, ele não gritou hoje na igreja. Provavelmente está escondendo algum pecado. Por quê? Porque Jesus, ele disse que essa prática dos fariseus é como fermento. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. O que é o fermento? O que é o fermento? É o ingrediente colocado na massa para quê? Para que ela cresça. E Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E isso tem contaminado a muitos. Pode reparar, quando alguém vai para um lugar onde os fariseus eles gostam de vestir uma máscara, vestir uma roupagem para dizer que são santos, isso contamina as outras pessoas. Por quê? Porque elas vão se sentir sem jeito de ficar ali humildemente. Então o que elas fazem? Elas começam a se parecer com eles. Eu preciso vestir uma saia comprida como eles. Eu preciso glorificar alto como eles. Se eu não falar em língua estranha, eu não sou espiritual como eles. Eu preciso, para eles verem que tem poder na minha vida, eu preciso gritar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, aos poucos, construir um sepulcro bonito pelo lado de fora. Mas pelo lado de dentro não tem vida de Deus. Porque a tradição, ela mata. Porque o ser honrado e não honrar a Deus mata. E tem homens que quando na igreja as pessoas estão honrando mais a Deus do que a Ele mesmo, é o que eu vejo na televisão, é o que eu vejo nos cultos. Muitos pastores, muitos pregadores, muitas pessoas do mundo gospel às vezes, e até de outras religiões heréticas mesmo, que pode reparar, você vê muito menos adoração a Deus verdadeira ali. Você vê muito menos falta de louvor e é mais bajulação a homens. Daqui a pouco vai estar aqui fulano de tal. Você não vê quase ninguém falar da presença do Senhor está nesse lugar. Você não vê eles, olha, vamos adorar ao Senhor, que é maior do que todos, que está acima de todos. Não. O apóstolo fulano de tal já está na cidade tal. Você não vê uma exaltação a Deus. Você vê mais uma exaltação a homens. Então, dos muitos pecados dos fariseus, existe um outro terrível. Além daquele que é guardar a tradição acima das escrituras, além desse que eu estou falando para vocês, que é o de ser honrado pelos homens, existe aquele que é de amar o dinheiro. A ganância sobre coisas materiais.
Os fariseus, eles tinham ganância sobre coisas materiais. Vamos ver o que diz Lucas, capítulo 16, versículo 14. Lucas 16, 14. Vamos ver o que diz esse texto. Lucas 16, 14 diz assim: Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Aí Jesus diz assim, mas Jesus lhe disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Jesus está dizendo aqui que eles são o quê? Gananciosos. Os fariseus eram avarentos. Avarentos. O que é uma pessoa avarenta? Lembra da mão de figa? Lembra da mão de figa? O que é a atitude de um avarento? É aqueles que não gostam de dividir nada com ninguém. É aqueles que guardam muito e não liberam quase nada. Eles fazem uma cerca em volta dos seus bens com medo de perder. Lembra de Zaqueu, o publicano? O que Zaqueu disse para Jesus? Eram grupos que pertenciam ao judaísmo daquela época. Os publicanos, né? Os cobradores de impostos. Havia uma avareza terrível naquela época. Lembra que Jesus entrou no templo e quando ele entrou no templo ele bateu nos cambistas, bateu naqueles homens que estavam lá, derrubando suas mesas. Por quê? Porque eles fizeram da casa de Deus comércio. Os fariseus estavam preocupados porque os discípulos não lavavam as mãos. Mas, no entanto, dentro do templo que eles com certeza frequentavam, lá estava sendo comércio, as pessoas estavam vendendo animais para serem sacrificados. E com certeza muitas outras porcarias que eram vendidas ali. A casa de Deus era para ter se tornado casa de oração, mas eles estavam usando de comércio. Tem alguma semelhança nisso com os fariseus de hoje? Quem são os fariseus de hoje comparado a esse pecado da avareza? Quem são? São as pessoas que estão usando o evangelho para conseguir bens financeiros. Igrejas que estão conseguindo atrair o incauto na fé, o fraco na fé. Ou até pessoas que vão ali que até têm dinheiro. E eles criam campanhas e mais campanhas para atrair as pessoas para serem depositadas rios e mais rios de dinheiro aos pés dele. Eu não estou falando que toda igreja é assim. Existem igrejas sérias. Mas os fariseus estão por aí, com as suas sinagogas. E eles são avarentos. Eles são gananciosos. Esse é um dos pecados dos fariseus. A avareza. Não gostava de dividir com ninguém. Você conhece alguém assim? Você conhece alguma igreja que é assim? Que você olhando para ela, a marca dela, ministerial dela, é mais pedir dinheiro, é mais falar de bens materiais, atraindo os avarentos, né? Atraindo essas pessoas que querem mais, dizendo, olha, você pode conseguir mais, você pode ter mais dinheiro pela fé, e usam o evangelho como comércio. Os fariseus, eles entravam na casa das viúvas, fazendo longas orações, e com isso, eles faziam com que essas pessoas fizessem doações para o templo. E com certeza, em meio a essas doações, eles roubavam, eles tiravam. Era uma prática pecaminosa que eles faziam. Então, além da tradição acima das escrituras, além de querer ser honrado pelos homens, além de serem avarentos, eles tinham algo que era perigosíssimo para nós hoje. Eles eram hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que não é autêntica, que não é verdadeira. E nós encontramos isso na vida dos fariseus. Eles alargavam os seus filactérios, suas franjas. Eles se vestiam de tal modo, uma roupagem que aos olhos dos homens eram santas, mas aquilo ali não tinha autenticidade nenhuma, eles eram pura falsidade.
Cuidado com gente assim, porque tem muito fariseu vivendo assim hoje. Fariseu no sentido de comparação. Eles se vestem, mas por dentro estão podres. Eles aparentam ser uma coisa, mas por um lado é outra totalmente diferente. São lobos em peles de ovelha. São pastores. São pessoas normais das igrejas que estão por aí vivendo como hipócritas. Não são pessoas autênticas. E nós devemos combater a falta de autenticidade na nossa vida. Tem muitos cristãos que eles são hábeis, eles são inteligentes para montar uma personalidade que eles não são. E nós devemos ser o que somos diante de Deus e diante dos homens. Porque se você está diante de Deus, se você verdadeiramente serve a Deus, não tem o que esconder. Você tem que ser autêntico diante de Deus, porque em primeiro lugar, Deus está olhando a sua vida. Ele está vendo de verdade quem você é. Nós não podemos esconder a nossa identidade diante dos homens. Nós podemos esconder do pastor, do vizinho, nós podemos esconder de muita gente, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, de forma que Ele vê claramente quem nós somos. Ele nos conhece mais a nós do que nós mesmos. E a hipocrisia tem que ser algo combatido na igreja. O que é uma pessoa hipócrita? É aquela que não prega aquilo, que prega aquilo que não vive. Ou que não vive aquilo que prega. Nós precisamos fazer uma reflexão disso na nossa vida. Nós precisamos combater isso nas pessoas. Olha, eu vejo que você é uma pessoa que até tem uma aparência de cristão. Você fala como cristão. Você tem uma ousadia em falar de Deus. Você tem uma intrepidez de falar de Deus. Eu vejo isso. Você tem um louvor abençoado. Eu vejo que você canta bem. Mas no interior, quem convive com você, quem come um quilinho de sal com você, sabe que você não é autêntico. Você é hipócrita. Você disfarça bem a sua fachada. Mas se sua máscara cair, todos verão quem você é. Ninguém consegue manter por muito tempo o que não é. Ninguém consegue disfarçar por muito tempo. Tem gente que ela tem uma habilidade de mostrar uma coisa que não é, mas com o tempo a máscara cai. O próprio Deus não permite. Pode reparar, tem pessoas que você acha que é uma bênção. Vai passando o tempo e aquela máscara cai. Por quê? A hipocrisia. E Jesus falou que uma das coisas do fermento dos fariseus era a hipocrisia. A hipocrisia. Eles atam fardos pesados, como disse aí, vamos ler? Mateus 23. Dentro ainda do nosso texto que nós lemos. Olha aí o que diz Mateus capítulo 23, versículo de número 4. Mateus 23, 4 diz assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Eles colocam para os homens: olha, vocês devem fazer isso. Vocês devem praticar isso. Vocês devem ser assim. Mas eles mesmos não praticam nada daquilo. Hipocrisia. Hipocrisia. E nós precisamos combater a hipocrisia. Então, além de eles guardarem a tradição acima das escrituras, além de eles quererem, desejarem serem honrados diante dos homens, como eu expliquei, além de eles serem avarentos, além de eles serem hipócritas, ou seja, Jesus combateu a hipocrisia dos fariseus dizendo que eles não eram autênticos, eles eram como sepulcros caiados. Por fora são bonitos, mas por dentro, no seu interior, está o podre, está o defunto. E em quarto lugar, eles eram condutores cegos. Puxa vida, como que homens como os fariseus eram considerados por Jesus como condutores cegos? Pensa bem isso. Os fariseus, como Paulo foi,
Eram os homens que mais estudavam as Escrituras naquela época, mais estudavam a Torá. É possível alguém estudar a Bíblia, alguém conhecer muito a Bíblia, mas ser um condutor cego. Olha o contraste de alguém que conhece as Escrituras, que medita nelas, que estuda ela, mas não consegue conduzir ninguém a Cristo. Não consegue ensinar os homens a verdadeira Escritura. Por quê? Porque os seus interesses pessoais são colocados na frente com prioridade. E nós aprendemos aqui isso. Os fariseus eram condutores cegos. Eram guias cegos. Ou seja, eles não enxergavam o propósito de Deus de verdade, como deveria ser. Eles estavam como uma viseira. Tanto é que Jesus disse, né? Por que olha no cisco que está no olho do teu irmão e não enxerga a trave que está no teu? Os fariseus eram conhecidos, me corrija aqui se eu estiver errado, por coar um mosquito e deixar passar um elefante. Não é? Os fariseus coavam o mosquito, mas deixavam passar um elefante. Se importavam com coisas pequenas na vida das pessoas, mas não eram capazes de enxergar a prioridade de outros tipos de pecado que estavam sobre a vida deles mesmos, de alguns dos quais eu já falei agora. Então, eles eram condutores cegos. E tem muita gente por aí conduzindo pessoas a serem cegos como eles também. Como eles são cegos, um cego vai guiar o outro. Se um cego guiar o outro, o que vai acontecer? Ambos cairão na cova. Se um cego guiar o outro, está escrito na Bíblia, ambos cairão na cova. E o que é de gente caindo? Por quê? Porque não encontraram, não foram ensinados corretamente nas Escrituras. Eu achei que estar em Deus era aguçar psicologicamente os meus sentidos na hora do culto. E que quando esses sentidos são aguçados psicologicamente e que meu corpo se arrepia, então eu estou servindo a Deus. Tem muita gente que acha que é isso. Mas são ensinamentos de homens cegos. Que até leem a Bíblia, mas ensinam errado as pessoas. Olha, não importa a sua vida de pecado. Você depositando aquele envelope com X valor no altar é o que importa. Eles não pregam contra o pecado. Eles não pregam contra uma mudança a favor de uma mudança de vida, de uma renovação da mente. Eles não levam seus liderados a serem capazes de entender a própria Escritura. E era assim que os fariseus faziam. Eles eram vistos como homens que conheciam a lei. Eles tinham a lei na ponta da língua, escrita até junto ao seu corpo, para darem conselhos quando alguém pedia. Mas eles ensinavam baseado nos seus interesses pessoais. Quer conduzir alguém a Deus? Joga fora todos os teus interesses pessoais e coloca só os interesses de Deus e você vai ter sucesso. Por isso que nós erramos quando dizemos, venha para Cristo que Jesus vai te dar um carro, a sua vida vai melhorar, você vai ter um emprego, você vai ter dinheiro. E quando a pessoa está na igreja, que ela encontra as frustrações de não ter conseguido aquilo que foi prometido no começo da sua carreira, né? Ela vai para a igreja, chega lá, ela vê que o evangelho não vai fazer com que ela tenha essas coisas. Então ela se frustra. Por quê? Porque foi uma pessoa cega como ela que conduziu ela àquele lugar. E tem muitas seitas desse jeito, condutores cegos. Quantas vezes eu já vi alguém falar assim, olha, o testemunho de Jeová conhece muito a Bíblia, mais do que qualquer crente. Mas na verdade são condutores cegos. Estão guiando pessoas a negarem o Espírito Santo, por exemplo. A negarem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas dizendo que não haverá um céu para onde os crentes irão, que o paraíso vai ser estabelecido aqui na terra. O que diremos da Novo Tempo, que prega que nós devemos guardar o sábado. Eles têm uma palavra linda, maravilhosa, mas lá no seu interior está a heresia. Por quê? Porque são condutores cegos. E por último lugar, dos pecados que nomeei aqui, o último que eu consegui enxergar é que os fariseus não
compreendiam o propósito de Deus. Eles esperavam um Messias baseado nas suas convicções e não das Escrituras. Eles conheciam a passagem de Isaías que disse que o Messias ele sofreria pelo pecado do seu povo. Que olhando para ele não veríamos aparência desejável. Pelo contrário, é onde que os homens esconderiam o rosto. Eles não conseguiam entender o propósito de Deus. Diferente dos saduceus e até de alguns publicanos que foram serem batizados por João, os fariseus não iam para ser batizados por João, de tão terríveis que eles eram. Então nós não devemos imitar os fariseus. Os fariseus estão por aí e eles precisam ser combatidos. Não tenha medo de dizer. Você precisa parar com essa hipocrisia, dessa fachada que você veste diante de Deus, se dizendo crente, se dizendo cristão. Mas eu sei que tudo isso é uma aparência de piedade, é uma aparência de santidade. Quando você deveria estar crescendo em uma santidade real, verdadeira diante de Deus. Você ficou apenas nessa aparência de piedade, nessa aparência de santidade, mas isso aí está matando as pessoas que estão olhando para você e você dizendo que é possível viver essa fachada que você vive. Essa avareza de não dividir nada com ninguém. Essa hipocrisia de não ser autêntico. Quantas pessoas que quando estão no altar da igreja, quando estão fazendo o seu trabalho ali diante da igreja, são vistas como estrelas. Pessoas que querem títulos. Ninguém quer fazer trabalho para Deus no anonimato. As pessoas querem fazer algo que os homens aplaudam, que os homens falem, Deus está sobre a vida dessa pessoa. E nós devemos combater isso. Então, nós aprendemos então, para encerrar, nós aprendemos então que os pecados dos fariseus, que foi combatidos por Jesus, foi o povo mais terrível, eu acho, contra o ministério de Jesus, o ministério dos apóstolos, o ministério de Paulo principalmente, que foi um fariseu. Eles colocavam a tradição acima das escrituras. Eles gostavam de ser honrados pelos homens. Faziam longas orações nas praças, nas esquinas, ficavam em pé nas sinagogas, dizendo que deu o dízimo, que jejuavam 2 vezes por semana. Em terceiro lugar, eles eram avarentos. Em quarto lugar, eles eram hipócritas. Em quinto lugar, eles eram condutores cegos. E em sexto e último lugar, eles não entendiam o propósito de Deus, por mais que estudassem as Escrituras. Amém? Que essa palavra ela possa, pelo Espírito Santo de Deus, ser trabalhada no coração de vocês, para que nós possamos ter força de Deus para combater os fariseus de hoje, que são terríveis, talvez sejam os piores inimigos hoje do Evangelho. Os mesmos demônios que ensinavam as doutrinas, de que são de demônios através daqueles homens, dos falsos mestres, ainda estão presentes nos dias de hoje. Nós precisamos combater esses homens. Nós precisamos ser firmes com eles e dizer, olha, esses ensinamentos é fermento combatido por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós não aceitamos de forma nenhuma. E aí sim você vai ser diferente deles. Porque Jesus disse, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia que contamina os homens. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós não sejamos contaminados pelo fermento dos fariseus. Aqueles fariseus que não estão aqui mais, mas homens abraçam ainda o comportamento deles. Homens que dia e noite dizem ser entendedores das Escrituras. Dizem saber a receita que torce a mão do Senhor. Dizem saber, Senhor, as tradições, que esses são fardos pesados colocados nos ombros dos homens, mas eles mesmos não cumprem nada daquilo, Senhor. São avarentos, são condutores cegos, Senhor, e muita gente tem naufragado e apostatado da fé, porque não tem chegado ao conhecimento da verdade. Pessoas até que têm medo de Deus, que
que formam na sua mente um Deus que não é o Deus das Escrituras, porque foram conduzidos pelos cegos fariseus de hoje. Homens avarentos que só pensam no dinheiro, em tirar das almas, não estão se importando nem aí com a santidade verdadeira, com o estar na presença do Senhor. São hipócritas porque não são autênticos. Por baixo daquela roupa tem um crente falho, tem um crente que não serve a Deus. Por trás daquele sorriso, por trás daquele comportamento, nós sabemos que ali no seu interior tem um coração que não serve a Deus. Senhor, que no nosso coração não abrigue, Senhor, a vontade de sermos vistos pelos homens, de sermos glorificados por eles. Pelo contrário, nós queremos ser diminuídos para que o Teu Espírito Santo, Deus, cresça. Para que os homens, olhando as nossas obras e olhando para nós, não glorifiquem a nós, mas vejam o Cristo na nossa vida. Oh, Pai querido, Pai amado, tira de nós toda e qualquer tradição humana que alimenta apenas o ego humano, Senhor, que nos tira do propósito. Ensina-nos a entender o propósito do Senhor para a nossa vida, livre de todas essas práticas farisaicas, em nome de Jesus, Pai, e assim sermos conduzidos pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por este domingo abençoado, obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, obrigado por esta palavra, Senhor, que o Senhor me deu para que sirva de alerta, tanto para nós combatermos, quanto para nós não sermos como esses fariseus de hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tira do nosso meio toda e qualquer heresia, Senhor. Todo e qualquer fermento que tem levedado muitas massas por aí, Pai. E um grande número de massas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém.